Olá, pessoal. Eu vou dar sequência ao estudo da segunda parte da hidroestática com vocês. Eu me chamo professor Romário. Então, a gente vai dar essa sequência referente à unidade do terceiro bimestre. Para iniciarmos, vamos entender o princípio de Arquimedes. Antes de compreender o funcionamento físico do princípio de Arquimedes, é interessante que a gente entenda a história de como isso aconteceu. Primeiramente, o grego, né, Arquimedes, ele conseguiu descobrir através do seu banho. Antigamente as pessoas tomavam banho em banheiras ou barris, certo? E no momento que ele entrou dentro do líquido, né, da água que estava ali dentro da banheira, ele percebeu que quando o seu corpo ele ia mais para a profundidade, ele sentia uma força no sentido contrário a o peso do seu corpo. E aí o que acontece? Essa força que atuou no sentido contrário foi o que ele denominou como força de empuxo, que existe em todos os líquidos ao qual estejam presente um objeto de determinada massa. E aí é interessante a gente colocar que foi até engraçada a história que no momento que ele descobriu que ele teve esse pensamento, essa construção da força denominada de empuxo, ele saiu correndo pelado pelos corredores da sua residência e gritou a palavra Eureka, Eureka. E aí, esse empuxo, certo? Essa força empuxo, denominada através do líquido, certo? Onde é uma força que é exercida no sentido contrário à massa, né? A força-peso que o objeto possui, a gente vai introduzir a definição. Ou seja, ele vai ocorrer devido às pressões exercidas no fluido, na sua superfície ou no seu interior, certo? E aí, como é que ocorre essa interação? No momento que você tem um objeto com determinada massa e que você coloca esse objeto sobre a superfície de um líquido, essa superfície líquida vai exercer uma força chamada impulso no sentido contrário ao movimento, como aqui é bem exemplificado para vocês. Então, essas forças elas podem ter mesma intensidade ou intensidades diferentes dependendo do comportamento do corpo com o líquido. E aí a resultante dessas forças fornece, né, a força que é aplicada peso, uma força de baixo para cima, que é o empuxo. E aí a gente vem para a seguinte situação, onde eu vou definir, né, essas forças como dois vetores, que são, pois possuem módulo, intensidade e direção. E sentido, na verdade. Módulo e intensidade são a mesma coisa, direção e sentido, referente ao movimento que elas possuem. Ou seja, a força-peso tem o sentido para baixo, direção na vertical, e a força empuxo, que está relacionada à força que o líquido aplica sobre o objeto de massa M, com a força peso, né, atuando, é no sentido para cima, de baixo para cima, na direção também vertical. E aí eu tenho o seguinte, que o peso ele se deve ao campo gravitacional que está atuando dentro do sistema líquido e objeto, e o empuxo devido à interação desse peso com o líquido, ou seja, a pressão que ele exerce sobre o líquido. Então a gente pode pensar o seguinte: a força empuxo, desculpa, ela só vai atuar no momento que eu exerço uma pressão sobre o líquido. E essa pressão está direcionada diretamente à força-peso. E aí a gente vai agora entrar propriamente no princípio de Arquimedes, que define toda a construção relacionada à
força-empuxo. Primeiramente, essa teoria de Arquimedes ela é colocada somente para corpos que estejam totalmente imersos ou parcialmente em um fluido em equilíbrio, ou seja, ele vai estar aí com as forças atuando de forma igual, quando ele está parcialmente dentro de um líquido. O que é está parcialmente? Ou seja, uma parte, metade está para a superfície e a outra metade está para a parte interior, né, do líquido. E aí a gente tem dentro dessa sistemática a ação da força vertical, que tem o sentido ascendente, né, ou seja, para cima, aplicado pelo fluido, que é a famosa força de empuxo. E aí vem uma situação. A gente pode calcular essa força de um fluido através, pode ser esse fluido ou um líquido ou um gás, que exerça em um sólido que esteja mergulhado dentro dele, certo? Ou esteja no seu interior ou na sua superfície. A gente tem três situações aí. A gente pode observar o líquido colocado aqui dentro de um objeto, onde eu tenho uma esfera. Nesse momento, a gente pode dizer que a força que está atuando aqui dentro desses dois corpos é a força peso e a força de empuxo, porque se apresenta no sentido contrário à força que está sendo exercida pelo peso da esfera. No momento que eu aplico uma força externa, eu tenho aí um deslocamento do líquido e esse deslocamento, certo? Ele vai ser igual a o empuxo que é exercido dentro da água. Eu estou falando de forma assim, pausadamente, para que vocês compreendam melhor, certo? No próximo slide, vocês vão compreender o que está sendo colocado aí de forma abrangente. E no último, eu tenho uma parte da esfera na superfície e outra parte para dentro do líquido, imerso dentro do líquido. Através dessa exemplificação, a gente consegue trazer de forma mais clara o que quer dizer todas essas interações. E aí vem um exemplo clássico que é do submarino. O submarino, no momento que ele está flutuando na superfície, ou seja, ele tem uma parte para fora e outra parte para dentro, quer dizer que nesse momento as forças que atuam sobre ele são de mesma intensidade, porque ele tem metade do corpo na superfície e outra metade interna ao líquido. E aí o peso é igual ao empuxo. No momento que eu quero fazer com que esse submarino venha a imergir sobre o líquido, ou seja, ele se aprofundar dentro desse líquido, eu vou, primeiramente, o submarino ele tem um sistema de comportas onde ele vai fazer com que haja entrada de líquido, aumentando o seu peso e com isso diminuindo o empuxo. Dessa forma, ele vai fazer com que o submarino comece a imergir dentro da água. E aí eu tenho que esse peso será maior do que o empuxo. Outro fator é quando eu quero fazer com que ele venha a emergir, ir para a superfície. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o vazamento do líquido que eu coloquei para ele emergir e com isso, fazendo esse vazamento desse líquido, eu faço com que diminua a força-peso. Diminuindo a força-peso, eu vou ter a força de empuxo que atua sobre o corpo maior e
fazendo com que ele venha a ir até a superfície. Então, aí eu tenho 3 exemplificações referentes às interações das forças com relação à massa do objeto. E aí eu venho formular a minha força de empuxo. Ela diz o seguinte, que a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, portanto, a gente pode dizer que quando essa força ela é igual ao peso, eu tenho que a massa do líquido será produto da gravidade. E aí vem um fator interessante a ser observado. Toda vez que vocês forem calcular o empuxo relacionado à força que é exercida através do líquido, contrário ao sentido do peso, eu vou ter que a massa a ser considerada é a massa do líquido e não a massa do objeto. A massa do objeto ela está direcionada à força-peso vezes o produto da sua gravidade. Aí eu posso fazer o seguinte, sabendo que essa massa, certo? Ela é a massa do líquido, eu tenho o seguinte, todo objeto eu posso calcular a sua densidade, né? Eu posso ter o cálculo da sua densidade. E lembrando que densidade não é massa sobre o volume, então eu posso ter que a densidade do líquido ela será igual à sua massa vezes sobre o seu volume. E aí eu vou ter que o empuxo ele será igual à densidade do corpo do líquido, vezes o seu volume vezes a sua gravidade. Então eu tenho aí que a massa do líquido ela é igual à densidade vezes o volume do líquido. Substituindo na minha equação aqui inicial, eu vou ter que esse produto, densidade do líquido vezes volume do líquido, vezes a sua gravidade, será o fator do empuxo. E aí eu tenho 3 considerações para identificar se o objeto vai afundar, ele vai ficar na superfície ou ele vai estar mergulhado, né, no líquido, totalmente mergulhado no líquido. Afundar é quando ele vai totalmente, né, para a profundidade. Mergulhar, ficar, no caso, em equilíbrio, e quando estiver totalmente mergulhado no líquido, é quando ele fica ali, ele não chega aí para a profundidade, mas fica imerso, né, em um determinado ponto dentro desse líquido. E isso está diretamente ligado à densidade, ou seja, se a densidade do líquido for maior do que a densidade do corpo, é esse caso aqui, tem-se que o empuxo é maior e aí o corpo permanecerá boiando na superfície, ou seja, ele vai boiar. Quando a densidade do líquido ela é igual à densidade do corpo, eu vou ter o corpo em equilíbrio dessa forma aqui com o líquido ao qual ele está inserido. Quando eu tiver a densidade do líquido menor do que a densidade do corpo, eu vou ter que o objeto ele vai afundar, certo? Só corrigindo, no caso, quando essa densidade ela for maior do líquido do que a do corpo, você vai boiar. Não vai ter a situação a qual eu falei, certo? Que ele ficaria, no caso aqui, e não chegaria ao fundo do, do recipiente, certo? Essa situação não existe. São esses 3. Boia, afunda ou fica uma parte imerso e outra parte para fora do líquido.
E aí vem a seguinte situação para que a gente calcule. Um objeto de massa com massa, né? Desculpa, de 10 quilogramas e volume de 0,002 metros quadrados, metros cúbicos, está totalmente imerso dentro de um reservatório de água, ou seja, essa densidade da água, que a água é H2O, é igual a 1000 quilogramas por metros cúbicos. Primeira coisa que eu devo fazer, eu tenho a massa do corpo, que é 10 quilogramas, e tenho o volume do líquido, que é 0,2 metros cúbicos. E também tenho a densidade desse líquido, que é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Observe o seguinte, ele pede que no item A, para uma gravidade que esteja atuando sobre o sistema de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor do peso do objeto? Então, eu vou ter o seguinte, o peso não é massa sobre gravidade, eu tenho que o peso do objeto, ou seja, vai ser sua massa de 10 quilogramas vezes o produto da sua gravidade. E aí eu vou ter que o peso do objeto é igual a 100 newton. Lembrando que a unidade de força, newton. Como é que eu vou calcular o empuxo? O empuxo agora eu vou calcular sendo o produto da densidade do líquido vezes a sua gravidade vezes o volume do líquido. Então aí eu vou ter que o volume do líquido é 0,02 metros cúbicos. A gravidade eu tenho que vale 10 e a densidade dele é 1000 quilogramas por metros cúbicos. Então aí fazendo o produto de 1000 vezes 10 eu tenho o valor igual a 10.000. 10.000 vezes 0,002 eu faço o movimento de 4 casas, 1, 2, 3, 4 e chego ao valor de 20 newtons, que é o valor aplicado do empuxo. E aí vocês vão calcular agora, após calcular qual a intensidade do empuxo que a água exerce sobre o objeto, você vai calcular o valor do peso aparente, ou seja, do peso que você apresenta observar quando o objeto foi imerso na água. Então aí eu vou ter o seguinte, que o objeto ele está sendo imerso na água. Eu vou ter o peso do corpo e o empuxo. Então, para que eu calcule o peso aparente, ele vai ser o peso do corpo que está tendo a direção para baixo, ou seja, se o meu movimento é para baixo, eu vou ter que, nesse sentido, qualquer força que esteja nesse sentido será positiva, nesse caso o peso do corpo, menos quem esteja no sentido contrário, que é o empuxo. E aí eu vou ter que o peso aparente vai ser o peso do corpo que eu calculei, 100 newtons, menos 20, que é o empuxo. E aí eu vou ter que esse peso aparente é igual a 80 newton. Então, nesse caso aí, o corpo só está afundando porque o seu peso, né, está aumentando. Por isso que ele afunda. Para que eu tivesse ele em equilíbrio, o que é que deveria acontecer? Se eu quisesse aqui ter em equilíbrio, eu pegaria agora o peso aparente, certo?
e subtraía ele pelo peso do corpo. E aí eu teria o seguinte, que ele estaria em equilíbrio porque o peso do corpo vale 100 newtons e o amparente vale 80. Então, eu teria que o empuxo seria igual a 20 newtons e ele estaria em equilíbrio. E dessa forma, quando eu tenho peso igual ao empuxo, o objeto se encontra-se dessa forma em relação à superfície do líquido. Agora, se eu quisesse que o empuxo fosse maior do que o peso, eu teria aí, no caso, que somar, na verdade, a força peso, né, aparente, mais o peso do corpo, para dar um empuxo maior. Então, aqui a gente define o princípio de Arquimedes, que está diretamente relacionado com o empuxo do corpo, né? Na verdade, do líquido, que exerce sobre um corpo de massa que possui um peso. Então, até a próxima. Bom estudos para todos.